Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 13, onde iremos falar sobre adição de números inteiros, subtração de números inteiros e adição algébrica. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então, na aula de hoje iremos falar sobre adição de números inteiros, propriedades da adição, notação simplificada de uma adição de números inteiros, subtração de números inteiros, um outro método da subtração de números inteiros e a adição algébrica. Começando pela adição de números inteiros. Então, na adição de números inteiros, nós somamos as parcelas, que nós já vimos, né? Que as parcelas são os números, tipo 2 mais 3. O 2 e os 3 são as parcelas e o resultado é a soma. Agora aqui, como a gente já viu números inteiros, né? Nós estamos falando sobre números com o sinal de mais, que é os positivos, e o sinal de menos, que é os negativos, tá? E aqui nós temos o que nós chamamos de joguinho de sinal, onde nós vamos ter um número mais, aqui com outro número mais que dá mais, e o número mais com o número menos é igual a menos. Quer dizer que positivo com positivo dá positivo e positivo com negativo dá negativo. Nós vamos entender isso aqui já melhor, tá? E quando nós temos sinais iguais na soma, a gente soma os números e conserva o sinal. No caso aqui da regra do sinal, né? Quando nós temos um número positivo somando com outro número positivo, ele vai se manter positivo. E quando nós temos um número negativo somando com outro número negativo, ele vai continuar negativo. Nos exemplos aqui, como eu disse, ó, nós temos aqui 2 mais 5. Aí como eu falei mais em 5 aqui, né, que esse mais com esse outro mais vai dar mais. Então vai ficar mais 2 mais 5. E mais 2 mais 5 é igual a mais 7. Sempre lembrando de colocar o númerozinho mais aqui na frente, já que estamos falando de números inteiros, tá? Aí aqui embaixo outro exemplo, mais 10 mais 22, que vai ficar mais 10 mais 22, que é igual a mais 32. Aí aqui nós temos menos 5 mais menos 4. Aí aqui onde é que a gente vai ver a diferença? O menos 5 vai continuar o menos 5, porém aqui como está mais com menos, como a gente viu lá em cima, mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 5 menos 4. E como a gente viu aqui também na regra do sinal, né? Como está somando do número negativo, está sendo menos mais outro menos, então nós vamos realizar uma soma nele e manter o sinal. No caso, menos 4 com menos 5 vai dar menos 9. Aí é como se fosse uma soma. Quando os sinais são iguais, nós estamos realizando uma soma e mantém o sinal. Aqui embaixo nós temos um mesmo exemplo, menos 52 mais menos 12, que vai ficar menos 56 menos 12. A gente vai fazer o que? Como os dois são sinais iguais, nós vamos somar e manter o sinal. No caso, 56 mais 12 vai dar menos 68. E aqui nós temos a regrazinha, né, que é quando temos dois números com sinais negativos, é como se estivéssemos somando eles. Nós vamos somar eles, entendeu? E manter o sinal. E aí, como funcionam os sinais, lembrando, né, só para a gente lembrar, mais com mais é igual a mais e mais com menos é igual a menos, tá? E agora, quando a gente tem sinais diferentes na soma, né, a gente conserva o sinal do maior número e subtrai. Porque, no caso, como nós vamos estar com um número positivo e outro número negativo, a gente sempre realiza a subtração. Quando é dois sinais iguais, tipo mais com mais ou menos com menos, vai haver uma soma. Mas quando é mais com menos ou menos com mais, vai ser uma subtração. No caso aqui nós temos mais, nós temos a soma de um número inteiro positivo com um número inteiro negativo. Sempre nós vamos realizar uma subtração, que esse menos indica que a operação a ser realizada é a de subtração. A gente tem que lembrar isso, é a de subtração. Esse em cima aqui é o que o sinal vai se tornar, entendeu? Como nós temos dois números aqui juntos, somando mais um número positivo aqui, vai dar um número positivo. E um número positivo, e quando a gente está somando o número com o número negativo, nós vamos ter um número negativo. Para lembrar, é uma cor diferente. Aí aqui nós temos outra regra, que é quando é um número negativo mais um número positivo. Como são dois números diferentes, um negativo e um positivo, nós vamos realizar uma subtração. Então esse menos ele indica que a operação a ser realizada é de subtração. E aqui nós temos um exemplo. No caso, ó, mais 3 mais menos 4. O mais 3 vai continuar, e como a gente viu aqui, ó, mais com menos ele é menos. Então vai ficar mais 3 menos 4. Como são sinais diferentes, aqui é um número positivo e aqui é um negativo, a gente vai realizar a subtração
a subtração. A gente sabe que 4 menos 3 é 1, né? Porém, a gente vai manter o sinal do maior número. No caso aqui é o 4. O 4 ele é maior que 3. Então, nós vamos manter o sinal dele, que é o negativo. Então, a resposta de mais 3 menos 4 é menos 1, tá? E aqui, ó, o maior número é o 4. Logo, o sinal no resultado foi negativo. Outro exemplo aqui, nós temos menos 15 mais 20. Vai ficar igual a quanto? Ao menos 15. Vai continuar, né? Não tem nenhum outro número na frente dele, soma nem nada. Como aqui nós temos mais com mais, vai continuar mais. Então, menos 15 mais 20, como são números com sinais diferentes, nós vamos realizar uma subtração. Menos 15 mais 20 dá 5. No caso aqui nós vamos ter mais 5. Por quê? Porque o maior número é o 20. Então aqui, ó, o maior número é 20. Logo, o sinal no resultado foi positivo. Agora nós vamos falar da propriedade da adição. A primeira propriedade. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Certo, pessoal? No caso aqui, ó, como exemplo. Mais 3 mais 5. É a mesma coisa que mais 3 mais 5. A gente viu que mais com mais dá mais, né? Que é igual a mais 8. E o mais 8 ele pertence ao conjunto dos inteiros, que é esse exemplo. Então dizemos que mais 8 pertence ao conjunto dos inteiros. Menos 7 mais menos 3. Nós vamos continuar o menos 7. Lá a gente viu que mais com menos dá menos, então vai ficar menos 3. Menos 7 com menos 3 é igual a menos 10. Por quê? Porque são sinais iguais, os dois são negativos, então nós vamos realizar uma soma e manter o sinal. Menos 7 menos 3, menos 10. E menos 10 pertence aos inteiros. Outro exemplo aqui, nós temos mais 11 mais menos 8. Nós vamos ter mais 11 continuando. Como aqui nós temos mais com menos, nós vamos ficar com menos 8. Como os dois sinais são diferentes, então nós vamos realizar uma subtração. Então, mais 11 menos 8, mais 3. Sempre lembrando, como é número inteiro, sempre colocar o sinalzinho de mais ou de menos. E no último exemplo, nós temos mais 7 mais menos 3. Então, mais 7 continua saindo fora. E o mais com menos vai ficar menos. Então, nós vamos ter mais 7 menos 13. No caso, vamos realizar uma subtração e manter o sinal do maior. Como o maior número aqui é o 13, então vamos manter o sinal negativo. Então, a resposta vai ser menos 6. E menos 6 também pertence aos inteiros. A segunda propriedade. A ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Tá? Isso quer dizer que não importa se é mais 11 menos 9 ou se é menos 9 mais 11. Aí continua a mesma coisa, né? Como a gente viu aqui. Ó. Mais 11 mais menos 9. Então vai ficar mais 11, mais com menos menos vai ficar menos 9. Vamos realizar a subtração e vai ficar mais 2. Por quê? Porque o 11 é maior do que 9. Então vai seguir com o sinal dele. Ou se fosse menos 9 mais 11, ia ficar menos 9 mais 11, né? Porque mais com mais continua mais. E a resposta continuaria sendo mais 2. Então essa propriedade é o que nós chamamos dela de comutativa, onde não importa a ordem dos números, vai continuar dando o mesmo resultado. E a terceira propriedade, né? Associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma. Tá? Então, quer dizer que aqui a gente pode resolver elas de algumas maneiras diferentes, não importa, entendeu? Tipo aqui, ó, nós temos o exemplo. Menos 8 mais menos 2 mais 7. Aí nós poderíamos escolher como. Aqui no primeiro exemplo, eu usei o primeiro menos 8 mais menos 2. Como aqui é mais com menos, eu já sei que vai ficar menos 2. Como os dois são negativos, então vai somar. Menos 8 com menos 2, menos 10. E depois repete o 7, e aí eu faço mais com mais 7 vai ficar 7, e menos 10 com mais 7, menos 3. Tá aí a resposta, manter o sinal do maior, já que o 10 é o maior número. E aqui o mesmo exemplo, porém, em vez de pegar o menos 8 com mais 2, com mais menos 2, eu peguei o menos 2 mais o mais 7. No caso aqui, né, o mais com mais 7 vai continuar 7. Então nós vamos fazer o menos 2 mais 7. Como os sinais são diferentes, nós vamos realizar uma subtração. Quando a gente realizar a subtração, nós vamos ter mais 5. Manter o sinal do maior porque o 7 era maior que 2. Então nós vamos ter menos 8 mais 5. Nós vamos realizar a subtração. E menos 8 mais 5 vai dar menos 3. Essa é a propriedade que nós chamamos de associativa, porque nós estamos associando um número ao outro. E nós temos a quarta propriedade, onde o número 0 ele é o elemento neutro da adição. Isso quer dizer o quê? Que qualquer número mais 0 sempre vai dar ele mesmo, não importa a posição. No caso aqui é o exemplo, nós temos mais 8 mais 0,
ele é o mesmo que 0 mais 8, e a resposta vai ser o próprio mais 8, sempre. Aqui também, ó, menos 7 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais menos 7, a gente trocando a ordem ou não afeta. E a resposta vai ser menos 7. Então essa é a propriedade da existência do elemento neutro. E aqui nós temos uma observação, que é, além dessas propriedades da adição, que também são válidas para o conjunto dos números naturais, o conjunto Z dos números inteiros, né, apresenta uma nova propriedade, a existência do elemento oposto, certo? E o que é esse elemento oposto? É como nós temos aqui, ó. O número menos 8 mais 8 é a mesma coisa que menos 8 mais 8, né? Porque mais com mais é 8. E nós sabemos que o número menos ele é igual a zero. Então, o menos 8 é o elemento oposto ou simétrico de mais 8 e vice-versa. A gente já viu isso na aula passada, que é o número elemento, né, oposto ou simétrico, que é tipo mais 2 e menos 2, entendeu? E aqui ó, nós temos o mais 3 mais menos 3, que vai ficar como? Mais 3 mais com menos é menos, então vai ficar mais 3 menos 13, que é zero. Então, o mais 3 é o elemento oposto ou simétrico de menos 3 e vice-versa. Essa é a propriedade que nós temos agora no conjunto dos números inteiros. E vamos falar agora da notação simplificada de uma adição de números inteiros. Tá? Então, os números inteiros positivos são também números naturais. Podemos, por exemplo, escrever o mais 4 ou simplesmente 4. Certo? Isso quando a gente vai responder a expressão. No caso, a expressão mais 9 mais 11 tem o mesmo significado que 9 mais 11. Que é o que a gente estava vendo aqui, né? Que mais com mais é mais. Estava mantendo, ele tem o mesmo significado. Isso quando se trata de números de adição assim e subtração, números, né, inteiros positivos. Aí no caso aqui ele pede para a gente observar também, tipo, mais 10 mais menos 15. Ele tem o mesmo significado que mais 10 menos 15 ou simplesmente 10 menos 15. Isso que a gente viu lá, né, que mais com menos dá menos, então é a mesma coisa. Aqui, ó, menos 8 mais 10. Ele tem o mesmo significado que menos 8 mais 10. Quando o número ele é negativo, então quando o número ele é negativo, nós temos que manter o sinal nele, sempre. E tipo, aqui nós temos o menos 6 mais menos 15, ele tem o mesmo significado que menos 15. Que menos 6 menos 15.